telespectador do Esportes 61. Hoje é dia de Tem Base, mais um Tem Base especial, um programa dedicado especialmente para o futebol de base de Brasília, que acontece toda terça-feira às 19 horas, sempre com um convidado especial. Olha, e hoje temos campeões aqui com a gente, os campeões do Candango Sub-20 do Real Brasília, o treinador Leonardo Roquete e o atacante Arthurzinho. Léo, seja muito bem-vindo e finalmente saiu nesse programa. Obrigado pelo convite, né? Você fez o convite logo no início, né? Antes de começar o campeonato, eu falei para você, quanto mais longe possível aí, você me convida, a gente faz de novo o programa e aí deu certo com o título. E aí é isso aí, vamos para perguntas. Eu estava só esperando ser campeão, né, pra mim. É isso aí. Arthurzinho, seja muito bem-vindo também. Obrigado, agradecer aí, né, pelo convite, tá aqui em entrevista. Estamos aí para responder todas as perguntas. Vamos lá para a resenha. Léo, geralmente a gente começa ali, né, falando da trajetória, né, te apresentando. Acho que todo mundo conhece o Léo no futebol de base de Brasília, 6 finais de Sub-20, 5 títulos, campeão do Sub-17, campeão candango profissional também, né, como auxiliar técnico ali do Adelson de Almeida. Se apresente, por favor. Então, Bom, Leonardo Roquete, né, todo mundo conhece, muita gente conhece. Comecei no Clube da Saúde, né, com escolinha de futebol lá, com pré-mirim, molecadinha bem pequena. E foi passo a passo, devagarzinho. O Clube da Saúde sempre teve um projeto, na verdade é um projeto social, né? Mas é um clube federado. Hoje já não é mais, mas sempre foi um clube federado que sempre disputava os campeonatos da federação, Copa GAP na época. E aí fez uma grande reformulação no esporte. E o presidente Elvésio, né, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho também, que é muita gratidão, que foi através do convite dele que a gente iniciou aí já não mais projeto social, né, já um trabalho mesmo tentando fazer um trabalho de formação. E aí ele zerou o esporte no clube e me convidou para sozinho, na época mesmo, sozinho, ver se eu tinha interesse em tocar o trabalho. E aí, claro que na época eu aceitei de prontidão, é o que eu sempre quis, sempre almejei na época, né, disputar as principais competições. E aí começamos com infantil, juvenil, fizemos parcerias na época, que era com o Crespon na época, né. O Crespon representava uma equipe, a gente representava outra. E aí foi quando eu disputei meu primeiro Sub-20, em 2012. Na época a gente fez parceria com o Guará, que tinha que ser um time profissional. A gente fez a parceria com o Guará. E de lá pra cá, a gente nunca ficou fora de uma semifinal, né? Também isso é uma marca também que eu carrego muito comigo. São mais de 10 anos e todos os Sub-20 que eu disputei, eu sempre fiquei entre os 4, ou cheguei na final. Então esse foi meu início e aí, enfim, estamos aí até hoje, que eu falo para alguns também, né? Quem trabalha comigo já há um bom tempo, hoje também já estou um pouco cansado também do 20, né? Porque você tem que ter muita paciência, tem que ter muita sabedoria para lidar com jovens. Sim. São várias cabeças diferentes e eles nessa idade, nessa fase aí, não entendem muito ainda uma série de questões. Então, mas enfim, enquanto Deus me der força, vamos embora, vamos tocando e aí hoje a gente está até hoje. Show, Léo. E Arthur, como foi seu começo, né? Sempre quis ser jogador, né? Onde foram os primeiros passos? Né? Cara, eu sempre quis ser jogador, né? É um sonho desde criança. Comecei cedo, comecei com 6 anos de idade, no Sesc de Taguatinga. Depois de lá, joguei na Escolinha do América, Mineiro, joguei no Santos, do Betinho. Cheguei no Real em 2019, já tem 5 anos, no Sub-15. Fui vice-campeão lá no Sub-15 do Candango. Aí, 17, fui campeão com o Léo. E agora campeão com 20 também. Tô no Real tem 5 anos, desde 2019. Agora tá só faltando o título profissional, né? Já foi 17. Não, mas eu acho que o Arthur participou do profissional. Não tava no profissional. Ainda não. Passou perto. Mas já jogou profissional esse ano, né? Jogou, sim. A gente ia até puxar, né, já também para esse assunto, né? Você jogou Série D, Copa do Brasil, Candangão. Como foi nessa sensação aí, principalmente na Copa do Brasil, você jogando ali com a equipe, né, de Série A, começando como titular, né?
Então, como foi essa sensação, Arthurzinho? Sensação inexplicável, né? É um grande sonho jogar profissionalmente, é o que eu almejo desde que comecei a jogar futebol. Então, jogar profissionalmente é a realização de sonho meu, da minha família, é a sensação inexplicável. Muito feliz, só estando lá mesmo para saber. Muito bom, excelente, né? E quase conseguiram a classificação aqui, mas acabaram sofrendo a virada. E, Léo, já puxar aí para esse campeonato, né? Que foi longo, né? E foi difícil, foi mais difícil indo pro Real, porque estava disputando também o Sub-20, né? Do Goiano pelo Royal, né? Então teve que dividir, teve que contar com o elenco mesmo robusto, né? Teve um jogo que foi contra o Paranoá, que vocês estavam jogando lá em Braslândia e tiveram que jogar também lá no Goiás, né? Na última rodada e venceram, né? O jogo contra o Paranoá também, né? Como foi, né? Essa trajetória? Então, acho que nós jogamos 2 rodadas, né? Acho que a primeira, não vou lembrar com quem foi. Foi contra o Sesc, não? Samambaense, não? Acho que foi o Sesc. Então, e aí já era um time alternativo. E depois a segunda rodada coincidiu justamente com a última rodada lá no mesmo dia que também a gente estava brigando para não cair, né? E aí lá também tinha uma importância muito grande, porque a gente sabia dessa sequência aqui, de jogar o Candangão aqui, Sub-20, para depois voltar para lá de novo. E claro, com a vaga para a Copa São Paulo, que a gente imaginava no início, né? Então, foi muito difícil, porque nós tínhamos que se desdobrar. E aí a gente agradece o pessoal, né? O Mauro, que era do 17, que tocou junto lá com o próprio Natan, com o pessoal lá do Sub-17 que tocaram esse jogo, né? E a gente foi para o outro lado lá para salvar lá também o nosso ano. E aí teve que dividir, teve que contar com os jogadores Sub-17, teve que fazer 2 equipes, tanto que foram 2 treinamentos diferentes mesmo, treinando pensando no jogo do Paranoá, treinando pensando no jogo contra, se não me engano, foi contra a Aparecidense na última rodada. E aí a gente teve que, era o que tinha, são desafios. E quando eu cheguei também, assim, é complicado você pegar o trabalho andando, né? Eu cheguei, se não me engano, estava na 4ª ou na 5ª rodada do Goiano. E aí o Campeonato Goiano é muito difícil, é muito equilibrado, são várias equipes ali. Eu falo para você de 8, equipe de 12, né? 12 ou não? 10? 12? De 12 equipes, 8 no mínimo tem o mesmo nível. Você vê que empata contra time grande, às vezes ganha, complica jogo. Então lá. É que tem primeira e segunda divisão. Exatamente, que aí eu acho que também é uma ideia aqui para Brasília, eu acho que também seria bom. Acho que vale a pena fazer um sub-20 aqui só com 10, 8 equipes que seja, e fazer uma segunda divisão. Acho que cabe já para Brasília, do que você vê muito WO, você vê WO no sub-15, sub-17, às vezes no sub-20, desistência em cima da hora. Eu acho que cabe também uma segunda divisão já em Brasília. Mas, enfim, aí nós tivemos que se desdobrar. E aí conseguimos os 2, né? Graças a Deus, com muito trabalho, conseguimos salvar lá no Goiano. Que nós vamos voltar agora para lá, né? Já dia 16 já inicia já o campeonato lá. E conseguimos o título aqui, que também era o nosso principal objetivo do ano. Sim. Foi a primeira vez que nós disputamos a primeira divisão lá. Então era uma experiência nova. Vamos repetir agora, já com uma bagagem também, já com uma experiência de saber pelo menos como é que é o Campeonato Goiano. Sim. Então a gente já conhece um pouquinho lá, então a gente vem diferente também para o segundo semestre agora. Enfim, já pensando também já no ciclo de Copa São Paulo. Sim. E até pegando esse gancho já também, o Arthurzinho, você que está desde o início ali, você acha que o Campeonato Goiano deu um ritmo assim para vocês, fez vocês chegarem já ali no auge físico, né, no entrosamento? Vocês também já jogavam há algum tempo já ali juntos, né? Você acha que isso fez vocês ficarem talvez um pouco acima dos adversários no Canaã? Sem dúvidas, a gente já veio com ritmo, né, de estar jogando junto ali. Só que, igual ela falou, eram 2 equipes que aí quando acabou lá, se chocaram aqui. Então tinha alguns que estavam jogando lá, outros que estavam jogando aqui. Então acabou que não era aquela mesma equipe que estava jogando no Goiano. E até tinha alguns também que estavam no profissional, que não estavam jogando nenhuma das 2, que desceram depois e aí foram outros jogadores. Então a gente foi meio que se entrosando ali mesmo no campeonato, crescendo ao longo de cada rodada. E aí só veio crescendo e acabou que a gente conseguiu sair campeão. Chegou lá. E Léo, vocês não eram cotados, né, para ser campeões? Não. Tinha Capital, Brasiliense. Acho que a gente
gente era uma das últimas forças, eu acho. Muita gente não botava vocês ali, né, como favoritos. Sim. E, né, até o próprio Lusiânia também, eu acho que o pessoal tava botando mais um pouco à frente, né? Também. E vocês passaram do Lusiânia, né, e passaram bem, né? E passaram no agregado com o placar bom, né, 4-1, se eu não me engano. E depois um jogo contra o Capital, e ele acho que foi talvez até quase uma final já também, né? Porque valendo vaga na Copinha e contra a melhor equipe do campeonato até então, né? Porque estava invicto, melhor ataque, melhor defesa, e primeiro jogo na casa de vocês 0-0 e no JK um jogo difícil, né? Bem amarrado, e vocês conseguiram segurar, não tomaram gol e conseguiram um gol na reta final, né? Com requinte de crueldade também, o Matheus defendeu um pênalti, então foi um jogo ali memorável também nessa campanha. Assim, eu falei até após o jogo, né, ali no final, né, independentemente das opiniões, é claro que a gente respeita e tudo, mas o Real Brasília sempre vai ser favorito pela estrutura que oferece, né, tem a oportunidade de trazer jogadores de fora, de alojar, tem alimentação, tem uma estrutura com 2 campos oficiais, tem um estádio, tem uma academia, então coisas que eu acho que nem time profissional tem. Então eu acho que sempre que o Real tiver ali no sorteio, ele tiver para iniciar o campeonato, eu acho que tem que colocar o Real como favorito. E aí, mas tem um lado bom que tirou um pouco o foco da gente, né? Tirou um pouco esse foco, eu sempre passei isso para eles, de esquecer um pouco de nós, né? E aí você vê, nós caímos num grupo que estava o campeão e o vice, né? Então já tinha um trabalho em andamento, querendo ou não, o Capital, acho que reforçou, na minha opinião, acho que reforçou. Teve a perda do Rian, né, do atacante que foi isso, do Rian Pablo, que eu tinha acompanhado também um pouco já no ano passado, mas pela Copa São Paulo. Também saiu, né? Também, que ele tinha idade? Tinha jogar. Meu Deus, também que faz diferença, faz muita diferença. Ainda bem que saíram, né? E aí, mas eu acho que eles reforçaram bem, mantiveram o padrão, isso o Capital. Querendo ou não, brasiliense, com todo o seu poder financeiro, com toda a sua situação também de poder trazer qualquer jogador de qualquer situação, era uma das forças. E aí Gama e o próprio Gama, né? Querendo ou não, o Gama é outra também que, quando tiver ali, que o Gama eu acho que é a única equipe que participou de todos os campeonatos sub-20, desde o início até hoje. E é uma equipe muito forte, de muita tradição, e estava no nosso grupo os 2 atuais que jogaram a Copa São Paulo, então já tinha um trabalho em andamento. E aí o Real vem de 2 eliminações, né? O Real no ano retrasado ficou nas quartas, ano passado não passou da primeira fase, e aí era um novo trabalho. E aí onde vem o Campeonato Goiano, para dar início, você vê o Arthur, você vê o Fuga, você vê o Kennedy, você vê o Coraza, Dantas, que depois também teve uma sequência no gol ali, né? Com o Gabriel Dantas. Eu posso estar esquecendo de mais alguns aí, o próprio Matheus e o Pedro, né? Que já estão no Real desde essa época, desde 2019, ou até um pouco antes. Então, são jogadores que foram campeão comigo, também sub-17, e isso me fez também aceitar o convite do Real. Eu tive convite de outras equipes após o término do Candangão para estar assumindo, e esse foi um fator, que eu já conheci bastante o elenco, a estrutura, né, que te dá condição de trabalho. E aí veio o campeonato, e aí como a gente não era uma das forças, para muita gente, a gente foi trabalhando, e como o Arthur falou, a gente pegou essa fase inicial para ajustar, porque o Campeonato Goiano é uma coisa, o Campeonato Candanga é outra coisa, eram jogadores diferentes, trouxemos outros jogadores, que aí eu vou também abrir espaço aqui para agradecer, né, que é o Gleito, né, que sempre, é padrinho do meu filho, é meu irmão, e aí onde eu vou ele dá prioridade para mim, que o Gama queria jogadores dele, o Capital queria jogadores dele, e aí ele mais uma vez me ajudou com alguns reforços que foram pontuais, então a gente teve que trabalhar durante a competição, então ganhando um novo entrosamento. E se vocês repararem, pela nossa campanha, eu falei isso para eles, que o nosso start mesmo ali foi após o jogo do Gama. A gente não merecia perder pelo Gama, não merecia perder pro Gama. Acho que o empate ou até uma vitória nossa seria justo, na minha opinião. Como a gente não merecia ganhar do Capital na primeira rodada, na terceira rodada. Não perder de 3. Acho que a derrota, sim, 1-0. Teve um pênalti logo ali no início do segundo tempo, poderia ter mudado o panorama do jogo.
E aí poderia ter sido um empate, 2-1, poderia ser um placar diferente. 3-0 soou ainda um pouco Exagerado. exagerado, na minha opinião, sim. E aí quando foi pro mata-mata, nós fizemos as melhores campanhas do mata-mata. Nós pegamos o Lusiana, que vinha de um bom trabalho mesmo, e não quer dizer também que porque foi eliminado que o trabalho não foi bem feito. Sim. Eu até acompanhei um pouquinho da entrevista do Hugo, né? Sim. Que já tem um trabalho com a molecada ali também já há um bom tempo. Sub-11, sub-13. Isso, e tal. Então, jogadores que já conheciam muito bem também o próprio trabalho ali, que já jogaram no sub-17, que é o caso do goleiro, né? O Chapa. O Chapa lá e tal, outros jogadores que também já disputaram campeonatos anteriores. E aí o Lusiana fez uma boa campanha no grupo de lá. Sim. Pô, ficou em segundo e por pouco não ficou em primeiro na última rodada. E aí conseguimos passar, acho que é passar até com uma certa tranquilidade. Muito pelo jogo da ida, né? Que 2-0. Não foi um jogo vistoso. Eu acho que o Real também não fez um jogo vistoso. E a gente fala muito isso e a gente é muito resultadista, né? Eu trabalho muito com resultado, né? Eu não trabalho muito com... Claro, se puder jogar bem e ganhar, melhor ainda, né? Mas o importante é o resultado nessa situação, porque tem Copa São Paulo, tem muita coisa em jogo. E aí... Mas assim, na ida, na volta já foi um pouco mais complicado, porque eles fizeram 1-0 e precisava de mais um gol ainda para levar a decisão para os pênaltis, né? Então passou perto ali, mas a gente conseguiu também no intervalo dar uma certa tranquilidade. Geralmente a gente dá uma explodida ali, mas nesse jogo não tinha necessidade. Foi pro intervalo bem, voltamos tranquilo. E aí eu falei isso para eles também, comentei com eles que o jogo, a ida foi muito tensa, né? Jogadores expulsos. Eu achei que a escolha da arbitragem não foi uma escolha legal para aquele nível de jogo. E aí foi uma arbitragem até um pouco confusa. E o jogo ficou muito quente. Sim. E o fato do Lusiana ter feito 1-0 deu uma certa tranquilidade porque eles se preocuparam em jogar. E aí ficou um jogo legal. Na minha opinião ficou um jogo legal e aí a gente conseguiu fazer a virada, enfim, classificar bem. E aí o jogo do Capital, né, que era o jogo chave. Eu falo pra você e confesso, eu até falei pro Arthur no caminho, foi um jogo que eu tive que estudar muito mesmo, muito, porque era muito difícil de fazer encaixe no time do Capital. E um meio de campo forte. Um meio de campo forte, um meio de campo leve, de muita qualidade. Só que eles não jogam com dois abertos, né? Eles não jogam no tradicional, né? Com dois extremos, né? Sim. Eles jogam com dois, quase 5 por dentro, né? Então, para você fazer um encaixe nisso aí é muito difícil. E aí, eu acho que até o Antônio comentou num dos programas aí recente que valeu a estratégia do jogo. E eu acho que foi muito bem nesse comentário, que foi... eu só precisava que eles entendessem isso. Sim. A gente sabia que o Capital era superior, porque vinha de bons números, uma baita campanha. Eu até comprou jogador no Capital. Pois é. No lateral. Isso, pô, eu mandei mensagem pro Frubal depois, né, pro Fábio, lamentando a saída dele. Falei pra ele, Fábio, eu lamento muito a tua saída, eu acho que tu fez um baita trabalho, mas é a questão do futebol, enfim. E aí nós tivemos que estudar muito. E eu sempre falei pra eles, muito difícil na semifinal você vai se resolver no primeiro jogo. Você pode pegar os últimos números dos últimos anos aí, você não se resolve no último jogo. Você sempre vai tentar resolver no jogo da volta. No primeiro jogo. Você não resolve no primeiro jogo, vai resolver no último jogo. E aí nós fizemos um jogo muito equilibrado, um jogo feio, falo pra todo mundo, não foi um jogo também bonito, de nenhuma das equipes. Eu acho todo mundo muito preocupado, né? O Fábio do lado de lá e eu do lado de cá, de fazer os encaixes, aí eu joguei numa formação. E aí, no jogo da volta foi uma outra formação. Já foi um outro sistema. Que aí também, acho que pegou ele um pouco de surpresa, né? E prevaleceu porque, assim, como eu falo, a nossa estratégia era fazer o gol cedo, de marcar um pouco mais em cima, nós tiramos a saída deles, eles ficaram sem a saída de bola, muita bola longa, e também o pessoal comentou em alguns programas aí também que eu ouvi que o Capital também era um time que fazia muita falta. Sim. O Capital, o pós-perda de bola deles é muito com bola parada, eles não voltam, eles não dão muito contra-ataque. E como a gente ocupou muito o campo de ataque deles, se vocês repararem, foram muitas faltas, muitas. Eu não lembro de escanteio, bola parada. E aí é claro que eu treinei muito isso também. Já tinham criado chances antes do gol. Já tinha, com o próprio Gustavo. E aí a ideia era fazer o gol primeiro. E Deus nos abençoou de fazer o gol na hora certa. Nós sabíamos que o Jorge que poderia bater. E a gente foi atrás.
Inclusive o Arthur conhece jogadores de lá. Eu falei, Arthur, tenta ir atrás também, no Instagram, vai vendo aí, que é o nosso trabalho. Porque tinha duas opções, ou ele ou o Pedro, na minha opinião. E aí a gente contava com ele também, e eu não contava com o Pedro, assim, nessa situação, naquele momento ali. Mas pra mim, quem ia bater era o Pedro. Se você for ver na hora do pênalti, pra mim não foi pênalti, também é minha opinião. Eu achei que o Pedro exagerou naquele momento ali, porque eu não vi agressão. Eu acho que a gente ganha a bola na disputa no alto. O Pedro, o atacante, fica embaixo. E aí, se você reparar também, na hora que ele dá o pênalti, o Pedro já levanta, já comemora, já sai pra torcida. Porque se é uma coisa grave, alto de agressão, movimento que pega no rosto mesmo, poderia ter ficado ali, enfim, mas é minha opinião. Sim. E eu acho que o Pedro não foi bem naquele momento. Até falei com ele também após o jogo, o Pedro árbitro. Mas enfim, e aí a gente estudou o George e o Pedro. E o George batia, ele tinha 2 pênaltis que a gente tinha visto. Um quando ele era sub-17, se eu não me engano, o primeiro ano de 20, não sei, pelo retrô, que ele bateu no meio. E no campeonato, no nosso campeonato, que ele bateu cruzado. E aí o Arthurzinho estava do meu lado, eu falei, Arthur, é pra ele ir no cruzado. Tu reparar, o Arthur tá aqui na frente do banco. O Arthur vai lá, vai no ouvido do Matheus. E eu falei, pode confiar, se ele mudar, é mérito dele. Mas confia que ele vai bater lá. O Erimar também, que é treinador de goleiro, já tinha estudado, mapeado tudo. E aí ele foi muito feliz. E se vocês também repararem, pô, o Matheus, ele foi peça-chave nesse mata-mata. Era um jogador que estava na nossa lista de dispensa. Isso eu falei para ele no início, quando eu cheguei. E aí Deus abençoou imensamente, porque o Dantas também foi aquilo que a gente tenta fazer, né? É ser justo, né? Quando ele falhou, ele saiu. Quando o Dantas falhou, o Dantas saiu. E aí ele aproveitou. Ele não deixou mais. Os dois tiveram oportunidade, ele agarrou, enfim, aí ele seguiu e foi fundamental tanto na final aí, que aí até o capital, né? Foi isso. Até o capital foi isso. Foi muito estudado e assim, que eu posso dizer desse jogo além um pouco mais? É que prevaleceu, acho que é a estratégia mesmo. Mas igual eu falei pro Fábio, né, em off, né, eu falei pra ele, Fábio, pô, teu trabalho é maravilhoso, cara. Não se abata pela sua saída. Eu acho que tu tem mercado demais, entendeu? Sim. E aí é continuar e eu acho que o Capital também, a gente não sei nem se renovou com o pessoal, né? E aí também nós estamos tentando trazer alguns jogadores de lá, né? Já fizemos um convite para alguns. Não posso falar aqui agora porque ainda não está certo, mas a gente deve se representar essa semana. E aí a gente está tentando ainda trazer pelo menos uns 2, 3 jogadores de lá. Tem alguns que já tem até contrato profissional, né? Então tem esse empecilho. Mas já pensando também já na copinha. Isso. Já reforçando, pensando no Goiano agora, que vai servir pra gente mapear, de preparação também, vendo jogadores de lá também para tentar trazer. Enfim, ainda está em aberto, porque é só até outubro, né? Outubro, novembro, a gente tem que estar aí com o time pronto. E Arthurzinho, peça-chave nessa campanha, foi um gol, né, que você fez na campanha? Foi. Mas participou ali de muitos lances, né, peça-chave, inclusive na bola parada, né, ali, essencial. E, pô, calhou de você ser ali o jogador que fez a cobrança do título, né? Você confiava no Arthurzinho para fazer essa cobrança? Então, todo mata-mata eu falei para eles, eu não vou definir quem vai bater. Eu não vou definir. A ordem é de vocês, quem vai bater são vocês, vocês só me falam quem vai. Isso desde o mata-mata. Porque a gente sempre treinou pênalti, né? Antes mesmo do mata-mata contra o Luziana, a gente sempre treinou pênalti. E aí ele falou que fez. Foi ele, a responsabilidade é dele, foi feliz e... Pô, personalidade. Merecido. Sangue frio ali. Arthur Bey passou pela cabeça. Porque, pô, eu não consigo imaginar, né, todo o peso ali que você tem nas costas, né? De fazer a cobrança ali do título, né? Parece fácil, mas imagino que na hora do gol deve até ficar menor, né? Igual ela falou, a gente treinava pênalti diariamente, todos os dias. Então, a gente já estava confiante quando foi para os pênaltis. A gente sabia da nossa qualidade, que a gente estava treinando muito bem. Quando acabou o jogo, que falou que era para os pênaltis, acho que Deus falou comigo para eu fechar. Aí, quando a gente reuniu lá, já falei que eu bato o quinto, eu fecho. Quando foi, acho que, se eu não me engano, o quarto pênalti deles, o Matheus Linhares pegou. Aí eu já estava tranquilo, eu falei, quero o Fugo, o próximo o Fugo vai fazer, eu vou fazer, a gente vai ser campeão. Aí graças a Deus, naquela caminhada ali passa um filme na cabeça até chegar na bola, mas estava tranquilo, consegui fazer o gol e a gente ser campeão. Isso a gente treina até isso a gente treina.
Quando é decisão, quando vai pro mata-mata, eu coloco todo mundo no meio campo, no treinamento. Vai todo mundo pro meio, vai um por um, bater. A simulação. É uma simulação ali, porque eu sei que eles vão viver aquilo ali. Claro que o treinamento é um pouco diferente, né? Mas eu acho que a caminhada do treinamento ali, quando chegar na hora do jogo, eles vão lembrar de muita coisa ali também. Então acho que dá na minha opinião, psicologicamente, eu acho que ajuda muito. Eu não sabia, não. É bem bacana essa simulação aí, que eu acho que prepara já, né, o jogador. E Arthurzinho, você não jogou Copinha ainda, né? Vai ser a sua primeira experiência, né? Não, eu joguei já a Copinha em 2022, que o Real foi campeão em 2021, né? E eu tava no 17. Aí, na época era o Gerson, o treinador, ele me subiu pro 20 e eu fui pra Copinha em 2022. E como foi lá a experiência? Eu entrei em 2 jogos, né? Joguei contra o Capivariano, que a gente ganhou, e joguei contra o Canaã, que foi quando a gente foi eliminado, né? A experiência é top também. Na época eu tinha 17 anos, então foi mais um sonho realizado. E agradecer o Gerson, né, que me subiu naquela época. Sensação inexplicável, né? Agora, já mais velho, um pouco mais maduro, jogar a Copinha de novo com o Léo, né, como treinador. E é isso. Pra ir muito bem aí nessa próxima Copinha. Com 19 anos, o Arthur já jogou quase tudo aí, né? Já, praticamente tudo. Já viveu muita coisa. E já tá experiente, né? Já tá experiente, né? E, Léo, a sua 5ª ou 6ª Copinha já? Sexta Copinha. E como você define assim a Copinha? É um campeonato bem diferente, né? Até pelos campos, pelos bastidores ali. Bem diferente, já vi um pouquinho de cada, assim, acho que... Vamos lá. Bom, foi... Tentar lembrar aqui também, né? Gama, Ceilândia. Não, com Capital foi a primeira, que foi meu primeiro vice. Meu primeiro campeonato, minha primeira final, meu primeiro vice, né? Na época era o Brasília, o treinador era o Luiz Carlos, né? E aí a gente fez a final e nós caímos no grupo do Santos, né? Que o Santos foi 2 vezes só sede, né? E essa foi a 2ª vez e de lá pra cá também não foi mais. E o Santos vinha de campeão da Copa do Brasil e o vice era o Criciúma. Então o nosso grupo caiu Santos, Criciúma, Alecrim do Rio Grande do Norte e na época só classificava um. E a sede foi Vila Belmiro, né? Porra, querendo ou não, jogamos na casa do rei, né? E ali foi a nossa primeira experiência ali, isso é louco, ali é outra coisa, é outro mundo. E foi a nossa primeira experiência ali de Copa São Paulo. Fizemos uma campanha razoável, não tomamos goleada de ninguém, porque às vezes os times de Brasília vão e sofrem muito com isso. Sim. Mas eu acho que nos últimos anos tem representado bem mesmo, assim, tem jogado de igual para igual. Tem sido esse ano, né? Tem sido favorito, né? Enfim, tem sido protagonista, né? E naquele ano só classificava um, né? E o Santos foi campeão. E tem até uma história engraçada porque o Santos, a gente tinha uma proposta de jogo. Nós jogamos contra o Criciúma, perdemos de 2-0. Tivemos a oportunidade de ganhar porque teve um pênalti a nosso favor e não conseguimos fazer, enfim, para encurtar a história. E a minha ideia contra o Santos era de... não sei se eu vou lembrar aqui, de João Paulo, goleiro. João Paulo era o goleiro. Lucas Otávio, volante. Deixa eu ver quem mais vingou aí. Eu não vou lembrar quem vingou aí. Diego Cardoso, não sei se estava no Paraná. Enfim, aí. O Zeca. Que o Zeca sempre foi 10º, mas já jogava na esquerda, na base. Campeão olímpico, o Zeca. Então, vamos botar esses 2 nomes aí. João Paulo e Zeca era dessa base aí. E a minha ideia era jogar pra cima. Aí acabou o nosso jogo contra o Criciúma, que ainda abrimos o jogo, e fomos assistir o jogo do Santos, que era o jogo da casa ali e tal. Estádio lotado. Rapaz, o Santos empurrou 8 no Alecrim. 8. E podia ter sido 10, 12, mas tranquilo. Eu falei, ixi, já era. Mudamos a estratégia. Aí fechadinho, 2 linhas de 4, um ferrolho danado. Perdemos 2-0, também tivemos chance. Enfim, foi até uma história bacana. Foi a nossa primeira experiência ali. E aí depois com o Paranoá, fizemos uma boa campanha, pelo menos de jogar, né? Até os 38 nós jogamos. Tava ganhando do Palmeiras, né? Até os 38 do segundo tempo, tava 2-1 pra gente. E depois o homem começou a mexer lá, o treinador começou a mexer, só botou fera, botando fera. Os caras conseguiram virar naquele ano, foi um baita jogo. Aí veio Ceilândia em 2018, veio Gama em 2019, veio Ceilândia em 2022 e agora o Real em 2024. Então são 6 finais, 5 títulos.
Com o Gama foi a primeira vez que o Gama passou de fase na história, foi aquele ano, na Copinha de 2020. A gente conseguimos levar o Gama numa classificação depois de o Gama já ter ido a, se não me engano, a 10 ou 11 participações da Copa São Paulo. A gente conseguiu classificar o Gama. O Ceilândia é a mesma coisa, né? Que a gente fez aquela campanha boa também, que poderia ter classificado em cima do Floresta. Ficou um gostinho amargo, de novo nos pênaltis. Eu já tinha vivido o pênalti de novo com o Gama, porque a gente era para ter tirado o Tupi também nos pênaltis. E aí cruzaria, não lembro qual era o cruzamento, acho que voltaria com o Atlético Paranaense naquele ano. Foi recente agora, né? Não, isso foi, então, com o Gama nós caímos pro Tupi nos pênaltis, em 2020. E aí, com o Ceilândia, foi contra o Floresta. A gente pegou o Floresta no mata-mata, fizemos a melhor campanha do grupo, ficamos em casa. O Galego até chegou a defender pênalti. O Galego pegou 2, eu acho. E aí ele pegando, a gente errando, aí não tem como, né? Que era Lila, que tá no Brasiliense, o Caetano não chegou aí, lateral direito, que ficou no Brasiliense. O Kessu também jogou. O Kessu veio com a gente, o Kessu no início da preparação não estava bem, aí na reta final ele cresceu muito, eu até chamei ele para conversar na época e tal, porque ele não estava nos planos, né? O Kessu não estava nos planos, até o momento ali, já na reta final de preparação, ele ia ficar fora. E aí ele cresceu muito, e também foi peça fundamental na campanha. O Chimaldi estava também. O Pablo Chimaldi estava, ficou suspenso, tomou 3 cartões nos 3 primeiros jogos, se eu não me engano, aí na Copa são 2. Ele ficou suspenso no jogo contra o Floresta, já não contava com ele naquele jogo. E aí foi campo ruim, né? Eu falei até pro pessoal que cuidava do campo na época, porque chovia quase todo dia lá qual foi a sede? Catanduva. Chovia quase todo dia em Catanduva. Mas todo dia sol, chuva. E aí quando nós classificamos, nós ficamos 2 dias sem jogo. E aí o pessoal deixou a grama alta do mesmo jeito e ficou aquele passo que vocês viram. Nossa, a bola não rolava e tal. E aí acho que foi um jogo muito bom, muito igual. Acho que o Floresta foi bom em alguns momentos. E a gente poderia também ter aproveitado melhor. Nós tivemos uma bola cara a cara com o Lincoln ali. E aí eu acho que o gol ficou pequeno para ele. A gente brinca até hoje, fala comigo até hoje. E aí foi para os pênaltis, a gente não conseguiu classificar. Enfim, poderia ter ido um pouquinho mais além também, porque eu acho que cruzaria com o Flamengo. Não, acho que cruzaria com o Avaí de novo, porque o Avaí tirou o Flamengo, né? Sim, isso. E aí é isso. E aí estamos nos preparando para mais uma. Vamos ver, é diferente, né? Uma competição diferente, eu falo para eles, nós somos tratados como se fossem reis, cara. Eles como jogadores, a gente como comissão técnica. Graças a Deus nunca tivemos nenhum problema com nada. Muito bem organizado. Eu acho que a cada ano que passa também vai evoluindo mais, vai melhorando muito. Só que, assim, a copinha não é feita para os pequenos, né? A copinha é feita para os grandes, a gente sabe disso. Mas é sempre, às vezes, tem uma surpresa. E a gente espera ser essa surpresa, né? A gente espera também chegar nos mata-matas aí. Eu acho que o futebol está muito igual, né? Está muito igual aí, muito estudado. Sim. E a gente precisa também reforçar nosso elenco, né? Qualificar o nosso elenco. Porque é diferente de você jogar um Candango, é diferente de você jogar um Goiânia, é diferente de você jogar um Copa São Paulo. Porque aí já vai também para força física, já vai para elenco. Pô, você chega na reta final, tem gente que leva 30 jogadores, consegue descansar não cai o nível, melhora o nível, porque o outro que vai entrar é igual ou melhor. E a gente está buscando isso, né? A gente está buscando isso. E Arthurzinho, qual a expectativa aí, né, para essa copinha? Mais uma vez, você falou agora chegando mais maduro, né? E assim, é uma oportunidade também de você mostrar seu futebol para o grande nível, outro patamar do futebol brasileiro, né? Outras grandes equipes, também não só olheiros do Brasil, mas também de fora do Brasil, né? Você também tem esse pensamento assim de buscar também, né, no futuro ali uma equipe maior, uma equipe de futebol europeu? Claro, a expectativa é a melhor, né, para essa copinha, se preparar bem para chegar lá forte, fazer grandes jogos, tanto coletivamente, né, que é o principal, tanto individualmente também. Como você falou, às vezes chega uma oportunidade de alguma coisa melhor e esse sonho sim existe, de fazer voos mais altos, né? Acho que é o sonho de quase todo jogador, né? E Léo, a gente já está chegando ao fim, mas eu queria perguntar para você falou que o Adelson é um dos seus mentores ali, né? Então, como
essa relação, né, você tem com os técnicos aí, você trabalhou com o Adelson também, né, como auxiliar e tudo mais, como essa relação não com só com o Adelson também, mas com outros treinadores aqui do futebol do DF? Então, na verdade eu comecei com ele lá em 2014, né? Em 2014 a gente disputou o Sub-20 pelo Ceilândia e nós caímos pro Gama aquele ano, e aí me convidaram na época para pegar o time na segunda divisão. Na época o presidente era o Meni, e aí o supervisor era o Pedro, e acho que o Ceilândia ia pegar o Braslândia. Ia dar uma força com a estrutura do CT, queria pegar a molecada do 20, fazer lá uma parceria, e na época me convidaram. E aí antes de fechar mesmo essa proposta, eles tiveram uma proposta melhor de disputar a terceira divisão do Goiano. E aí me ligaram, falou: Léo, vamos mudar os planos aqui e o treinador vai ser o Adelson. Algum problema pra você? Eu falei: não, pelo contrário. Então tem uma reunião amanhã e tal, pra gente se conhecer e tal, não sei o quê. Aí foi quando eu conheci o Adelson, tratou com a maior educação do mundo. Falou: Léo, o projeto é bom, a gente vem para disputar essa terceira do Goiano, já preparando para o estadual dos 2015, né? Foi quando a gente, acho que caiu para o Lusiânia, na época. E aí nós nos conhecemos ali. E de lá, então, até hoje, a gente sempre teve a oportunidade de trabalhar junto. Quando em 2016 eu tive a proposta do Paranoá, mas a ideia era fazer os juniores pelo Ceilândia. E aí o tempo foi passando, o pessoal me pressionando para fechar alguma coisa. E acabou que eu saí do Ceilândia, né, na reta final, porque o Ceilândia, se não me engano, fez a final com o Luziano naquele ano. E aí eu saí, né, e assumi o Paranoá, passei campeão com o Paranoá. Essa foi a primeira vez, e na segunda vez foi em 2021, quando eu vim para o Real. Sempre o Pedro, na época até o Roberto Marques, quando era diretor também. Sempre a gente namorando ali, aquela coisa ali de vir pro Real, de vir pro Real. E aí em 2021 o Pedro, a gente teve uma conversa, e aí ele queria contar comigo já naquele ano, e aí aconteceu a mesma coisa. E foi o ano também que o Ceilândia chegou na final, em 2021. Foi quando ele voltou pro Ceilândia, né, que ele ficou 2 anos fora. E aí a gente devia isso um ao outro, sabe? Quando o Ari me convidou esse ano para voltar, após a Copinha, eu tinha essa preocupação, né? Porque quando eu tinha saído aquele ano e tal, não ficou uma situação legal, ele falou algumas coisas, eu também falei. E aí ficou uma situação até um pouco pesada, mas o Ari me convidou, claro, através dele, e aí a gente retomou. A gente retomou e a gente devia isso ao outro, de chegar a uma final. A gente merecia isso, né? E aí, graças a Deus, deu certo. A gente tem essa amizade até hoje aí, a gente conversa algumas coisas, me deu os parabéns agora após o título. Eu não sei como é que está o projeto pro ano que vem, né? A gente não tem conversado profissionalmente sobre os projetos Ceilândia pro ano que vem. Como eu falei até numa outra participação, que eu não tenho nada fechado com ninguém. A prioridade é continuar dar seguimento mesmo com o Real, já planejando mesmo. Inclusive a gente deve se representar essa semana e aí tocar aí já o que tem para tocar e focar no Real aí para fazer, quem sabe, a melhor campanha da história do DF, né? Vamos buscar isso. É o que a gente almeja. A meta é essa. Arthurzinho, só uma semana de folga aí, eu tô animado já para voltar. Essa semana aí foi importante, né? Para descansar um pouco, renovar as energias. A gente está desde o começo do ano sem descanso nenhum, sem nenhuma pausa, mas já voltar com a cabeça no Goiano, fazer uma preparação boa de novo para chegar lá forte e fazer um bom campeonato. É isso aí, pessoal, né? Acabou que o nosso tempo já está chegando aí ao fim, né? O bate-papo passou rápido, né? Foi muito bom, agradeço Arthurzinho e Léo, que quiserem dar o último recado aí, não sei se o pessoal do Real, os parentes, amigos, o último parecer. Então, claro, tem que agradecer, né? Agradecer o presidente Belmonte, né? Que a gente sabe da luta ali, a gente sabe, tem noticiado muitas coisas, né? Em relação ao que o clube está vivendo agora, mas sempre confio no nosso trabalho. O próprio Pedro, né? Que está com a gente ali no dia a dia, que tem nos ajudado bastante, tem sido nosso suporte ali para os nossos problemas e tem nos ajudado muito. Então, agradecer o pessoal da diretoria, todo o staff do clube, né? Que, querendo ou não, eu falei lá na final,
são peças fundamentais. O clube não deixou de parar, o clube continuou trabalhando firme e forte, tudo continuou funcionando. As tias da cozinha, o pessoal que cuida do campo, o pessoal que cuida da rouparia, tá tudo funcionando normalmente, graças a Deus. Então agradecer demais essas pessoas que estão ali com a gente ali. Claro, os atletas, né? Os atletas que compraram a ideia, que vestiram a camisa, que fizeram por onde. Cada um deles, né? Nós estamos planejando ver quem vai continuar, quem não vai, mas desde já agradecer todos eles aí pela campanha. Toda a comissão técnica, né? Toda a nossa comissão técnica ali que me atura bastante ali, os nossos problemas, as nossas chatices ali do dia a dia. E agradecer cada um, e é claro, né? É claro que a gente não pode deixar de mencionar a nossa família, né? Nossa família está ali, né? Minha esposa, meus filhos, que sabe das nossas guerras, sabe dos nossos problemas, é o nosso ombro amigo, é o nosso consolo ali em vários momentos. Enfim, então agradecer também demais a minha família, né? Enfim, a todos. Ao pessoal aí que tem acompanhado a gente. Espero que a torcida continue, né, para que a gente possa aí, desempenhar o melhor possível aí nessa próxima copinha. Isso aí, Arthurzinho. O Léo já falou tudo, né? Já agradeceu todo mundo. Então eu vou deixar também agradecimento aí pra minha família, todo mundo lá do Real, que ele já falou. A ele também, agradecimento. E a Deus, né? Primeiramente, Perfeito. de tudo. Perfeito. É isso aí. Agradecimentos. E a vocês, né, pelo convite da gente estar aqui hoje. Valeu, Arthurzinho, valeu, Léo, né, e boa sorte na Copinha. Agora o Real é o DF na Copinha, né, então acho que agora todo mundo vai torcer pro Real, né, vai torcer também pro Brasiliense para fazerem uma boa campanha, né, e vocês também agora representantes na Copa do Brasil, né, Sub-20 ano que vem. Então boa sorte para vocês, né, parabéns mais uma vez pelo título, né, a gente tá aqui com a taça, mostra a medalha aí também, ó, Arthurzinho, para fechar aí. Muito bom, muito bom. Campeão Candango Sub-20, né? 49º campeão, então parabéns aí à equipe do Real. Então esse foi mais um Tem Base, pessoal. Então dê o like, se inscreva e compartilhe para acompanhar mais sobre o futebol de Brasília. Até a próxima. Valeu.